Quero convidá-los para irmos na lição dessa manhã. Eu creio que é a última nessa fase de algumas introduções que a gente está fazendo, pegando bastante coisinha introdutória para nós começarmos então a história da igreja, um pouco mais centrando, né, na história da igreja e chegarmos também nas práticas da igreja. Eu sempre falo que essa vai ser uma parte que vai mexer conosco no aspecto que vai nos mostrar como que deve ser, né? A igreja precisa aprender como que ela serve a Deus, por que ela existe, por que ela vive. Eu já trouxe algumas respostas da existência da igreja, mas na sua prática ainda não pegamos isso, né? O seu dia a dia, o culto, todas essas questões é importante, senão nós fazemos uma confusão danada, nós achamos que igreja é algo que está na minha cabeça, que eu acho que é legal, que é bom, e nem sempre é assim. Todos são bem-vindos, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando sequência à aula semana passada, nós falamos, né, demos um título aqui, porque eu quis abordar alguns pontos sobre porque a igreja existe, né, fiz parte 1, fiz parte 2, especificamente nessa parte 2, a gente aprendeu, né, pelo menos viu alguma coisa relacionada à questão do evangelho. Uma igreja existe para adorar a Deus e seus seguidores precisam ter convicção de seguirem a Cristo, de serem discípulos de Cristo, né? Precisa ter uma compreensão clara do evangelho. Não é isso que nós falamos? O evangelho precisa estar muito claro para nós. Nós até pegamos aquele texto de Paulo, eu estou usando bastante o livro de Igreja Regenerada, David A. Bledsoe, mas não somente ele, mas olhar para ter uma compreensão correta do evangelho. Quando nós não compreendemos o evangelho corretamente, a nossa vida cristã fica meio bagunçada, a gente não consegue compreender os caminhos. E o perigo, meus irmãos, ou alguém vai nos oferecer caminhos, ou nós vamos procurar caminhos. E às vezes caminhos errados, porque nós não compreendemos o evangelho, tá bom? Isso é importante. E evangelho é olhar para aquilo que Cristo fez. Esse deve ser o nosso maior contentamento. Na oração eu estava falando sobre isso. Qual é o nosso maior contentamento? O contentamento nosso tem que estar na obra de Deus em nós. O Deus que nos criou e diante da queda nos resgatou, nos redimiu em Cristo. Isso deve ser suficiente para contentar os nossos corações. Ter a compreensão correta do evangelho, crendo que as escrituras, tudo que acontece ali é segundo a vontade de Deus, né? A orientação de Deus no evangelho é segundo a própria palavra de Deus. Nada está diferente ou distante da palavra de Deus. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas nós falamos mais dois momentos. Além de ter uma compreensão correta do evangelho, é importante estar numa igreja que pregue o quê? Esse foi o segundo momento. A mensagem real, a mensagem apostólica. Isso deveria ser algo, quando eu estivesse falando aqui agora, deveria ser algo redundante quando nós falamos assim de evangélicos, mas infelizmente, meus irmãos, isso é uma realidade que a gente precisa observar. Essa compreensão do evangelho precisa estar muito claro e nós também, a partir daí, estarmos numa igreja que pregue a mensagem apostólica, a mensagem bíblica, o evangelho de fato, e não algo que nós criamos ou acrescentamos ou desenvolvemos. E o final foi ter uma vida ética semelhante à vida de Cristo. Porque se o evangelho não produz em nós isso, tem coisa errada. Se não há mudança moral, né, ética em nós, tem coisa errada também, não é verdade? Então, o evangelho faz todas as transformações. Sempre, meus irmãos, quando falamos de evangelho, começa de dentro para fora. É uma transformação que não é externa, primeiro. E aí, é uma luta, porque o mundo, e agora eu quero fazer uma separação, mundo sem Cristo, ele faz questão de fazer uma transformação como? De fora para dentro. Que é a questão, a transformação aparente, mas não ocorre mudança. Basta olhar, né, os prefeitos falam muito, né, que não gostam, pelo menos eu já ouvi muito isso, eles não gostam de fazer obras que não aparecem, obra que fica debaixo da terra, obra que fica muito escondida, que ele não dá para o povo ver, embora sejam grandes obras, mas chegou água na minha casa lá, o prefeito fez
um duto, né? Uma adutora boa, muito legal, mudou tudo, mas está debaixo da terra, a gente esquece, né? Esse é o pensamento. Por isso que existe uma ideia, né, de que quando nós fazemos coisas aparentes é muito melhor porque somos vistos. Deus trabalha o coração, e a partir do coração há enormes mudanças nas nossas vidas. Ser crente, ser cristão e ser igreja é isso. A partir do que Deus fez no nosso coração, nós passamos então a servi-lo. Hoje eu quero pensar um pouquinho a igreja como uma comunidade da aliança, para que depois a gente entre de fato na história um pouco da igreja, fale um pouco para a gente entender, meus irmãos, olhando para trás, para entender talvez muitas coisas do que acontece hoje, onde nós estamos corretos, né? O que nossos antepassados fizeram, por exemplo, como eles viveram, quantos foram crucificados, mortos, né, por causa de Cristo, mas não somente isso, a luta da igreja para na sua sobrevivência diante de heresias, pessoas que queriam descartar o evangelho. Mas vamos pensar então, meus irmãos, na igreja como uma comunidade da aliança. Se alguém quiser fazer alguma pergunta durante a exposição, pode ficar à vontade, tá? Só levante a mão. Queria fazer uma colocação. A introdução que eu quero fazer é que Deus sempre tratou com o homem desde a criação. E não somente desde a criação, nós vimos isso também, que Deus tratou com o homem quando ele caiu, né? Através da redenção do homem. E Deus vai tratar com o homem também através da consumação. Em todo esse percurso da vida do homem, a gente olha para as Escrituras, Deus vai fazendo alianças. Alianças mesmo. Deus vai tratando com o homem em termos de aliança. E aliança é um tipo, né, expressa um tipo de compromisso. Pensa no casamento. Pensa no significado, todo esse sentido, que é um compromisso entre duas pessoas. Por isso que a gente fala mais do compromisso num casamento do que do amor. Não sei se vocês vão me entender, né? O amor não é descartado. Claro que o amor deve estar presente. Mas amor, né, sem compromisso, amor sem firmar de fato uma aliança, fica sem sentido amanhã esse amor vai embora, né? Às vezes até uma paixão, vai saber, né? No caso da Bíblia, é Deus com o seu povo. Deus firmou a aliança, Deus foi dando alguns vislumbres, né? De que Ele estava no meio do povo. Eu estou caminhando com vocês. Eu estou com vocês nessa caminhada. E quando nós falamos de aliança, nós temos que pensar na aliança como uma espinha dorsal dessa metanarrativa das Escrituras Sagradas. As alianças estão bem ali. Elas acontecem a partir das alianças que Deus firma com o povo. A forma como Deus faz esse contrato com a sua criação, especificamente nós, os seres humanos criados à imagem de Deus. D.A. Carson, ele fala que é uma espécie de estrutura óssea nas Escrituras. Quando nós falamos dessas alianças de Deus, que eu vou citar algumas. Quando a gente lembra, por exemplo, da aliança adâmica, né? Houve a aliança com Adão ali. Houve, após a queda, Deus vai falar com Adão, Deus vai fazer promessas. Pega Gênesis 3,15, a gente vê lá. Houve a aliança com Noé. A aliança com Noé é muito clara. Deus está falando com Noé, e isso fica para os descendentes. Eu estou fazendo uma aliança, não vou mais destruir o mundo com água, com inundação. O símbolo dessa aliança, inclusive, é o arco-íris. E já perceberam que o arco-íris sempre aparece depois de uma chuvinha? Está lá o arco-íris, olha, choveu, o Rio Grande do Sul está passando por isso. Mas Deus disse que Ele não eliminará, ou o mundo não terá fim através de inundações. Né? E graças a Deus por Deus. Teve a aliança abrâmica, foi aquela aliança que agora sim, a partir de Noé, Deus vai chamar Abraão e vai formar ali um povo, vai começar a formar um povo que vai chamar de povo seu. Vocês percebem que Deus ele está caminhando para isso que nós vemos, inclusive chega na igreja, que é o povo de Deus. Deus está tirando
os seus. Deus está formando aliança, está dando esperança e mostrando para os seus que eles não estão sozinhos. Existe um Deus que cuida, né, de vocês. Ali em Gênesis 12, depois Gênesis 15 também, a gente vê isso aí. Tem a aliança mosaica, é a aliança descrita bem claramente ali em Êxodo. Essa é a aliança que quando nós vemos no Novo Testamento alguma referência à aliança de Deus, né, ao Antigo Testamento, ele está fazendo bastante referência a essa aliança que é feita ali com o povo judeu. Agora, não mais um povo lá na terra do Egito, mas um povo que ele tira por promessa, tira do Egito, põe ele na terra e agora põe todo mundo e fica na frente deles, né, como se estivesse na frente deles e falasse, firmasse a aliança. Eu vou ler alguma coisa disso mais adiante. Depois tem a aliança davídica, a gente vai encontrar várias referências nela, é a aliança que Deus vai prometer, né? Que olha só como Deus está caminhando, como que Deus é perfeito. Nós estamos falando de 2000 anos, só nesse percurso até Cristo, a perfeição de Deus, porque Deus vai chegar nessa nova aliança que ela fecha esse ciclo do Antigo Testamento e abre a nova aliança. Ela é predita ali, especialmente Jeremias 31 e tantos outros textos do Antigo Testamento apontam para essa nova aliança. Se nós desejássemos, então, resumir essas alianças, a gente pode pensar nessas questões mesmo, Antigo Testamento e Novo Testamento. Eles refletem, pelo menos, as duas alianças. A aliança que foi feita lá no Antigo Testamento, todas essas alianças, e a aliança que Deus faz no Novo Testamento, que foi prenunciada pelos profetas. Todos estavam apontando para essa aliança. É para elas que os olhos deveriam ficar fixos. As alianças anteriores, elas serviam de aio, de caminho para chegar até Cristo Jesus, a nova aliança. Essa é a redenção que Deus vai chegar no tempo de Deus, no momento certo de Deus. Deus vai trazer a redenção, mas Ele vai ensinando este povo de uma forma progressiva, crescente, para chegar na promessa da redenção em Cristo. Bom a gente pensar também, meus irmãos, que de forma receptiva, a aliança ela vai sempre se apresentar de maneira incondicional. Se você olhar para as alianças de Deus, incondicional no sentido de que ela independe do homem. Ela é feita por Deus com o homem, mas ela independe, no seu cumprimento, independe do homem. E vocês conseguem entender isso? Por que é importante entender isso? Porque livra, né, a gente de muitas coisas que nós gostamos, de que as coisas que Deus faz dependem também das minhas ações. Não. Esse é o Deus soberano, que age e que firma alianças, mas que a aliança depende dele. Em todos os momentos, né, Deus lá no princípio, na queda, Deus vai providenciar, que nós chamamos de evangelho, em Gênesis 3,15, quando Noé não teve ação nenhuma, no aspecto que podia mudar a situação de um salvamento, se Deus não providenciasse. E Deus é quem vai falar, eu não vou acabar com o mundo mais com água, mas Pedro vai falar que será com fogo. Não tenhamos ação. A abrâmica, muito mais ainda. E Abraão foi justificado pela sua fé, e ele é o pai dos que têm fé. Abraão reflete muito a igreja. A fé de Abraão reflete a igreja. Gálatas vai puxar lá em Abraão. A fé que a igreja tem em Cristo, para ela existir, é parecido com a fé que Abraão teve em Deus, diante do que Deus chama Abraão e fala com Abraão. Mas Deus, quando faz a promessa e põe os animais mortos e cortados, Gênesis 15, nesse contrato de aliança firmado entre duas pessoas, por exemplo, as duas se comprometem, mas ali Abraão não passa no meio. Quem passa é a tocha, né, como a presença de Deus passando no meio daquilo ali, porque Deus firma a aliança e Deus cumpre a aliança. Então, se nós pecamos e nós abandonamos o Senhor, não muda as promessas de Deus, não mexe com as promessas de Deus em termos de aliança. E nessa aliança, então, quando nós falamos de aliança, há um acordo, né, feito por um soberano. Nesse caso, o soberano é o nosso Deus. E é feito conosco, seres humanos.
da nossa parte, a adoração e louvor, e de um lado, do lado de Deus, bênção, proteção, e também há privilégios concedidos por Ele. Contudo, meus irmãos, sob condição de obediência absoluta. Eu falei que não temos participação, sim, não vai mudar os planos de Deus, mas a obediência absoluta vai fazer com que o homem, o ser humano, seja poupado de consequências da sua desobediência ou do seu pecado nessa aliança. Pensa em Israel. Deus tira de Abraão, faz um povo, e fala que ele, olha, será numeroso. Olha para a areia do mar, dá para contar? Não dá, né? Olha para as estrelas, não dá para contar. Esse povo será numeroso, né? Esse povo será numeroso. Mas pensa agora, passa de Abraão 100, 200, 300, 400, 500, 1000 anos, 1500 anos, quase 2000 anos, né? Vamos botar 1500 anos depois, o que acontece? Já tinha ido para o cativeiro o povo do norte, e já foi para o cativeiro o povo do sul. Mudou os planos de Deus? Não. Desse povo Deus tira o remanescente. Aquele povo que volta do cativeiro. Um grupinho. E dali Deus faz o quê? Por promessa de trono, por promessa bíblica, Deus levanta descendente que viria de Davi. Jesus vem do céu, mas nasce de Maria, descendente de Maria e José, descendente de Davi. José não teve participação, né? É obra do Espírito Santo, mas ele se torna o pai de Jesus Cristo aqui na terra. Mas vocês percebem como que Deus trabalha todas essas questões, não muda os planos de Deus, mas traz o quê? Muitas vezes a desobediência vai trazer sofrimento. Isso tem que valer muito para nós, olhar para essa questão. A desobediência a Deus nos proporciona sofrimento, atraso de vida, mas não muda os planos maravilhosos, não muda a aliança de Deus. Quando a gente pensa, por exemplo, em consequência, e você olhar para Adão, a partir da queda, Deus fala com ele antes, no capítulo 2 lá, ele vai falar com Adão sobre como deve ser. Olha, não coma de determinado fruto, de determinada árvore, ensina isso, a gente não vê escrito lá, mas ensina isso para sua esposa, ela não estava formada ainda. Ele fez isso direitinho, né? Mas comeram. E a consequência, meus irmãos, foi terrível, porque o resultado foram mortes múltiplas, espiritual, física e eterna. Olha que peso, olha que peso. E o ser humano vive sob essa condição por causa de quê? Por causa de desobediência a Deus. E aqui, já em Gênesis, quando ele fala com Adão, ele já está fazendo também a promessa da redenção, em Gênesis 3,15 especificamente, eu estou falando da redenção, que já fazia parte do plano eterno de Deus, redimir o homem do seu pecado. E isso, meus irmãos, tem que nos trazer a consciência de que Deus não abandonou-nos nos nossos pecados que nos condenava. Louvado seja Deus por isso. Há expressões claras da presença de Deus, da Trindade, por exemplo, lá no Antigo Testamento, bem no comecinho de Gênesis, quando a gente olha para expressões, já usei esse dia aqui na igreja, façamos, por exemplo. A gente pode até pensar muitas coisas aí, alguém pode falar que criar muitas possibilidades, isso não são anjos, ok? Eu prefiro crer de fato que pode estar aí subentendido a Trindade, né? Não dá para a gente, não está escrito aqui, mas quando você vê que o Espírito de Deus, bem no comecinho, já estava ali, né, sobre a face do abismo. Então Deus se manifesta lá desde o início como o cuidador dos homens, e ele vai chegar até na igreja. Noé, nós falamos, não vai destruir mais o mundo, né? Com água, é uma aliança, a aliança de Abraão, ele vai dizer, por meio de ti e da sua fé, serão benditas todas as famílias da terra. Preste bem atenção nisso, porque Deus está falando de algo que o judeu, ele não alcançou na sua obra de obediência a Deus, ele se fechou.
Até no tempo dos discípulos, a visão do evangelho estava concentrada em um reino que eles foram aprendendo em torno disso, de um reino local, de um reino tronal, de um reino bem nacionalista. E Deus estava falando em Cristo de uma redenção da alma, a redenção do homem, o trazer o homem, reconciliando-o novamente com Deus, para que ele pudesse viver eternamente com Deus. Então a obra de Deus caminhou nessa direção e não em outra. Essas alianças de Deus estavam trazendo o homem para olhar, porque existe um Deus e Deus tem o seu povo. E Deus trabalha com o seu povo e Ele cuida do seu povo. Eu quero ler, meus irmãos, um texto. É maravilhoso essa fé de Abraão, de formar uma grande nação a partir da fé. E Abraão é tido como o pai da fé. E nós olhamos para Abraão e vemos lá atrás, né? Hoje seria 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás. Deus chama um homem e esse homem ouve Deus. E ele obedece a Deus em causas impossíveis, entre aspas, né? Mas que situação? As coisas não aconteciam. E Gálatas fala um negócio interessante sobre isso aí. Gálatas descreve muito essa questão da velha aliança e da nova aliança, e nesse descrever ele diz assim, ó, eu vou ler só alguns versos, de 6 a 9, depois mais uns 2. Olha o que ele diz, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Deus está construindo, ao longo do tempo e da história, a igreja ainda não tinha ela aqui nesse formato, mas Deus está formando o seu povo, o povo com que Ele quer trazer para junto dEle um povo que o obedeça e que o sirva. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ele fala coisas interessantes aqui, ele continua. Ora, o verso 8, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Deus está falando lá disso aqui. Deus está falando da igreja, Deus está olhando a igreja, e Deus não está preso no tempo, não é verdade? O verso 9, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão, que os judeus colocavam ele numa condição de um patriarca, né, específico, exclusivo, e Deus está falando, não, ele é o pai da fé, que a igreja professa em Jesus Cristo, que Abraão vai enxergar as coisas maravilhosas de Deus. Abraão poder falar que ele enxergava uma cidade não feita por mãos, não estou olhando para Canaã, Deus está me mostrando algo além de Canaã. Daí quando ele pega o verso 13 e 14 para finalizar, ele diz assim, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, somos nós, por meio de quem? De Jesus Cristo, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Essa é a obra de Deus que Ele vai trazendo para chegar, né, a nós aqui na igreja. Depois acontece a aliança mosaica, Deus agora chama o povo está formado, mas ainda não existe uma nação geograficamente definida. Deus está trabalhando todas essas coisas, eles têm depois nação. Mas é interessante que Deus reafirma a aliança, porque Ele faz alianças com o seu povo. E agora a gente vai precisar pensar, quando estamos falando de aliança com o seu povo, Deus faz uma aliança conosco através de quem? De Cristo. De Cristo. Nós somos aliançados com Cristo. Somos aliançados com Deus por Cristo. E ali em Êxodo, Deus vai chamar Moisés lá no Sinai, você pegar o capítulo 19, por exemplo, no Monte Sinai, e vai confirmar a eleição desse povo que ele chama lá em Abraão, que ele tira do Egito. É difícil, meus irmãos, imaginarmos
Um povo sem armamento, sem nada, ele sai do Egito. Mas ele sai, por que ele sai? Como que ele sai? Pela mão poderosa de Deus. Porque os propósitos de Deus, eles são firmados, eles estão bem firmados em Faraó, o homem mais poderoso da terra, talvez naqueles dias, que temos conhecimento para lutar contra Deus. E ele diz lá em Êxodo 19, 5 e 6, ele fala assim: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês, isso aqui, meus irmãos, é uma condição para eles serem bem-sucedidos, tá? Não é uma condição para Deus seguir em frente com o processo de redenção ou não. Deus seguiu em frente, mas é para eles. Vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Ele vira para Moisés e diz isso. Deus primeiro salva esse povo, liberta esse povo ali do Egito, e depois vai reafirmar uma aliança com eles. Porque Deus lida com o seu povo através de aliança. É assim que Deus faz conosco, né? É assim que Deus lida conosco. E aí, isso vai culminar, não propriamente culminar, mas vai ser bem selado quando se chega em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, que, por exemplo, ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Faz parte da aliança. Não ter outro Deus, não ter no seu coração outro objeto de adoração, outra pessoa que você adore, outro negócio que é maior que Deus na sua vida, outra coisa que seja mais interessante para você na sua vida. Não terá outros deuses aqui, não é uma afirmação somente fincada e direcionada para imagens propriamente. Claro que é um forte teor, uma condição muito forte de imagens, porque os povos criavam imagem de seus deuses, mas tudo aquilo que nós colocamos como maior do que Deus e adoramos se torna o nosso Deus. E Jesus Cristo vai usar, né, as expressões lá que não dá para servir dois deuses. Nós vamos ser desleal com um deles. Obviamente, seremos com o nosso Deus, o nosso Senhor. Depois faz aliança com Davi, né? E vai assegurar um descendente, esse descendente que vai se assentar no trono. Deus fala isso com Davi: não faltará descendente da sua linhagem para sentar. Por isso, meus irmãos, a Bíblia é tão perfeita nisso aí, que quando Cristo nasce, ele vem do céu, mas ele nasce de um descendente. É bíblico. Quando você lê João, o Evangelho de João, estou pregando ele em partes, o grande momento, né, que é trabalhado nisso é que eles lutam contra Cristo como Filho de Deus. Bastavam eles olharem. Até o ano 70, os documentos estavam ali em Jerusalém, no templo. Os documentos de linhagem, eles tinham isso. Ele vai ser destruído basicamente na destruição de Jerusalém e do templo. Mas bastava conferir. Isso como uma testemunha, né, de Cristo. É o Filho de Deus e da linhagem também de Davi. Eles vão, nas promessas dessa linhagem de Davi, Isaías vai falar que esse que nascerá, Isaías vai descrever como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Já descreve ele assim, lá no Antigo Testamento, essa descendência de Davi. Então, todas essas alianças, elas estão apontando para essa nova aliança, que é Cristo Jesus, que é firmada no Novo Testamento, com a vinda de Cristo Jesus, e vai ficando cada vez mais claro o plano de Deus na redenção, para formar um povo eternamente seu. O olhar de Deus estava para que o mundo fosse alcançado e aqueles que Deus chama, eles fizessem parte dos seus filhos. A igreja é uma representatividade disso. A igreja local, ela representa isso. Ela é parte, ela é a demonstração viva dessa aliança de Deus com os seus. E vai chegando em Cristo. Dessa forma, essas alianças antigas de Deus serviram para preparar o povo para receber a nova aliança. Chega um momento que o Senhor vem. Hebreus, ele vai advertir um grupo de cristãos que eles estavam buscando alento, né, espiritual na antiga aliança. E Hebreus adverte, né, esses irmãos, um grupo de cristãos, e vai ensinar a esses irmãos que no passado
eles serviram a Deus por um tempo, mas que esse serviço não seria permanente, todos aqueles formatos. Eles eram temporários, eles eram passageiros. Deus estaria trazendo, então, inaugurando essa nova aliança. Tudo isso servia para cumprir os propósitos de Deus. Elas não foram sem sentido, mas era para cumprir os propósitos de Deus e precisava ser enxergado e visto isso na vida deles. Hebreus, então, no capítulo 8, ele vai citar o profeta Jeremias. Isso é interessante, vai fazer citação de Jeremias 31, quando Deus firma essa nova aliança, que eu vou ler só uma parte dele, para a gente não ficar, né, sem esse provimento. Mas olha o que Jeremias 31 diz. Deixa eu ter separado aqui. Eu vou ler só alguns versos, que do 31 ao 33 nos é suficiente. Jeremias está dizendo assim, olha só, 600 e poucos anos antes de Cristo. Eis que dias vêm, diz o Senhor, ele está profetizando, né? Em que farei um concerto novo com a casa de Israel, aqui é uma aliança, tá? E com a casa de Judá, com Israel todo, não conforme o concerto que fiz com seus pais. Ele está falando que é um concerto agora maior, melhor, não aquele que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, olha só que ele diz, que eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Isso na parte da fidelidade do homem, na parte da obediência. E no 33 ele diz assim, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A grande diferença, meus irmãos, é que na nova aliança há uma transformação operada por Deus em Cristo. Não faz parte dessa aliança se não houver transformação e mudança de coração. Não faz parte da aliança com Deus se não houver a compreensão de que Deus transforma, modifica o coração, converte o homem, a mulher, a Cristo. Eu estou tentando partir para o final aqui, mas olha, Paulo, voltando em Gálatas, eu não li esse texto, Gálatas 3, do 24 e 25, Paulo escreve o seguinte, ele diz assim, falando sobre o passado, que era passado, e agora o novo, né? Existe algo novo. Então, Gálatas 3, verso 24 e verso 25, eu transcrevi, diz assim, de maneira que a lei, lá no passado, a antiga aliança, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados, por quê? Por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. E aí, meus irmãos, aio, a expressão aio, grego, é paidagogos. Nós já tivemos ensino sobre isso. Esse paidagogos, esse aio, ele era o escravo, ele era o tutor, o responsável para ensinar os filhos. Não era o pai, tinha alguém que ensinava, que educava as crianças. Ele supervisionava a educação do filho. E assim, quando este menino crescia, o aio, o paidagogos, né, ele não se fazia mais necessário. Por quê? Porque o menino cresceu, agora ele não precisa mais, ele vai ensinar outro. Esse não. Ele não se fazia mais necessário, ele se tornava o quê? Obsoleto, nesse sentido, para esse menino. No entanto, aquilo que ele ensinou permanecia inalterado. Por quê? Ele ensinou. E aquilo ficou no coração e gravado, né, na mente, no coração, na vida daquele menino que agora é grande. Paulo quer falar sobre isso mesmo. Dessa forma, a antiga aliança serviu para o povo de Deus em sua infância, no seu passado. Mas quando se tornou adulto, ela se tornou desnecessária, embora o ensino permanecesse. Os princípios estão aqui. Eles não são descartados e jogados fora. E essa é a maravilha de Deus. A antiga aliança, então, ela estabelece vários tipos de estrutura do que é certo e do que é errado. Ela fala de bênçãos, ela fala de maldição.
ela fala da importância da obediência, ela fala das leis morais, dos simbolismos que apontava para mais adiante, e algumas coisas permaneceram dessa antiga, outras elas deixaram, né? Elas pararam e deixaram de existir. Então, quando você olha para a antiga aliança, há pontos de continuidade, mas há pontos também de descontinuidade. Nós olhamos para os 10 mandamentos e aquilo é aplicável à nossa vida. Não é descartável, mas algumas práticas nós não fazemos em Cristo, e isso deixou de existir. Na nova aliança, isso já não mais existe. Depois de estabelecer todas essas formas, a gente vai precisar entender o seguinte, que somente na nova aliança existe o poder, né, para transformar. Intrinsecamente, só na nova aliança há poder para transformar. A necessidade da nova aliança para transformar o coração do homem. É claro, meus irmãos, na nova aliança nós estamos falando de Cristo e o cumprimento das promessas de Deus de uma forma muito clara, que homens do passado viram, pessoas lá do passado enxergaram isso. Agora nós vemos claramente em Cristo Jesus, na nova aliança que se cumpre no Senhor Jesus Cristo. Então vai ser em Cristo que tudo vai se aperfeiçoar. Em Cristo há sangue, o sangue de Cristo, que todo aquele processo antigo já não existe mais, mas o sangue de Cristo nos purifica, então, de todo pecado. O corpo de Cristo substitui-nos no nosso sacrifício, ou qualquer coisa parecida. Há suficiência na obra de Cristo, ele morre uma única vez, não diversas vezes, é necessário matar o cordeiro por causa do pecado. Porque a nova aliança, ela é a aliança perfeita, não há outra aliança a partir daqui. Encerra-se, então, em Cristo e na igreja. Cristo mesmo vai falar, quando ele vai ensinar sobre a ceia, que ele vai dizer assim, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É isso que Deus vem trabalhando com as alianças que fecha em Cristo Jesus. Eu quero terminar apenas pensando como se faz parte, então, da nova aliança da igreja, né? Existe um processo na igreja, um processo burocrático? Não. Existem algumas orientações bíblicas como fazer parte de Cristo, dessa nova aliança e, obviamente, dessa igreja. Então, vamos pensar em conversão. A gente está falando de aliança que opera no coração do homem. Precisa de conversão. É a salvação pela obra do Evangelho, nós falamos um pouco na aula anterior, envolve fé, o conhecimento de Deus, envolve a obra de Deus em nós, mas envolve o arrependimento. Transformação, por isso que a gente falou transforma. Na nova aliança há transformação de vida visível, né? Para fazer parte da igreja é preciso percepção de transformação de vida. Quando isso não ocorre, a igreja está em maus lençóis, se a igreja toda fosse assim. Se houvesse dúvida em todos os membros da igreja, estaríamos perdidos. Nós nem olharíamos para as Escrituras como base de fé e prática para nós. Reconhecer que é pecador, que seu pecado é contra o nosso Deus, o Deus Santo, que o pecado traz morte física, mas traz morte eterna, também morte espiritual, e, portanto, precisamos de um Salvador. Fazer parte dessa nova aliança precisa obedecer o Evangelho. É no Evangelho que nós conhecemos, e nós conhecemos Cristo, a boa nova. Fazer parte da igreja, e depois de tudo isso, né, eu estou sendo resumido, passar pelo batismo, para fazer parte do corpo de Cristo. A Bíblia nos ensina isso. Eu poderia, meus irmãos, me estender bastante aqui, mas acho que não precisa mais do que isso. A gente entender que é por meio de Cristo. E Cristo morre na cruz por isso. A igreja é formada, então, a partir disso. Essa nova aliança que é feita com Cristo através da morte de Cristo na cruz. Deus firma aliança com os seus. Então, saiba que você tem se você como salvo, filho de Deus, tem uma aliança com o seu Deus através de Cristo Jesus. Então, isso exige muito cuidado, obediência, adoração, né? Vida. Isso tem que ser natural para nós, né? Não podemos ser sufocados com mais nada. Podemos ter tudo, né, de difícil, de bom. Às vezes as coisas boas nos desviam de Deus, mas Deus é maior. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Nosso contentamento está perfeito em Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Alguma pergunta? Ah, que bom.
Demorou vários e vários anos para eu ver a primeira vez. O senhor comentou agora no finalzinho que as alianças, elas têm coisas que permanecem, tem coisas que foram descontinuadas, né? Continuidade, descontinuidade. Então, tudo que eu ouvi assim, eu falo, nossa, que coisa boa a gente ouvir e participar de uma aula como essa, que deixa a gente esclarecido de como a Bíblia tem, lá no comecinho o senhor falou de estruturas, né? É como se a aliança é como se fosse algo ósseo, né? Uma coluna. Então, a reflexão para nós, para mim pelo menos, é assim: a gente nunca termina de aprender. A gente se forma, né, primário, ensino médio, universidade, e agora só que na escola dominical a gente se forma com 500 anos, se a gente vivesse, né, vamos dizer assim. E tem vários desdobramentos disso, do que o senhor falou, para o entendimento mesmo mais correto da Bíblia, senão a gente vai cometer vários equívocos. Então, muito bom que a gente ouviu, e para a gente saber que tem vários desdobramentos que algum dia, se Deus permitir, a gente vai abordar aqui, né? Exatamente. E até mesmo a gente tomar cuidado e não firmar a nossa regra de fé e doutrina, regra de fé e prática no Antigo Testamento. Porque isso faz o quê? Isso faz com que pessoas tragam do Antigo Testamento coisas que vai delinear a doutrina da igreja. Lá serve? Claro que serve. Mas a doutrina está sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança. Né? Isso é muito importante. Isso, não desprezar, mas saber como conduzir. O próprio Deus nos ensina sobre isso. A semana que vem a gente vai falar, eu vou antecipar isso aqui um pouquinho, é um vislumbre do que nós vamos ver lá na frente, que são as doutrinas essenciais que sustentam a igreja. Por quê? Eu quero ver isso antes, porque nós vamos entrar na história. E na história nós vamos lidar com algumas coisas que justamente mexeram nas doutrinas básicas de sustentação. E os grandes servos que Deus foi levantando na história para, primeiro, vamos pensar aqui, até mesmo a composição do cânon bíblico, todas essas questões, porque a doutrina essencial, o nervo central estava sendo atacado por heresia. Tá? Por isso que quero fazer essa introdução. Acaba sendo uma introdução, porque eu sei que nós vamos tratar disso mais adiante. Tá bom, meus irmãos? Irmãos, obrigado. Vamos tomar um café. Depois retornamos para a continuidade e a pregação da palavra também.